Excepcionalmente hoje, nessa segunda-feira, doutor Álvaro Furtado, infectologista, conversando conosco. Doutor, algumas dúvidas com relação à vacinação. Primeira delas, alguns estados estão reduzindo o intervalo entre as doses, né, da AstraZeneca e da Pfizer, isso para aumentar a imunização completa de parte da população brasileira. É uma boa estratégia essa? Seria melhor a manutenção desse espaçamento um pouco mais longo? Bom dia, obrigada por nos atender tão cedo. Bom dia, Carla, bom dia, Sheila. Boa semana para os ouvintes. Bem, a gente precisa pensar nessa questão do nosso Programa Nacional de Imunizações. Quanto maior a cobertura vacinal, nesse momento, melhor para a gente, né? A gente tendo, nas últimas semanas, uma expansão aí de mais ferramentas de vacina para o nosso país, né? A incorporação da vacina da Johnson, a chegada de lotes de outras vacinas. A gente sabe que os estudos tiveram um prazo estabelecido, especialmente as vacinas de 2 doses, né, que variou entre 4 semanas e 12 semanas. A grande questão, acho que falando do planejamento estratégico do nosso programa aqui, falando do Brasil de uma forma geral, é a gente contemplar 2 doses, mesmo que possa ter algum atraso ou até uma antecipação, tudo vai depender da disponibilidade de doses, né? Mas o importante que a população entenda é que uma dose, ela não vai conferir o nível de proteção total. Então, as pessoas que tomarem a primeira dose, elas têm que continuar tendo todas aquelas práticas de prevenção e mesmo depois da segunda dose. Então, não é algo dramático essa questão de atrasar um pouco ou espaçar ou mesmo abreviar a questão das doses, mas é importante realmente ter as 2 doses e continuar nesse espírito de prevenção, já que nas últimas semanas a gente teve uma melhoria dos indicadores da Covid no Brasil de uma forma geral, né, com relação ao número de casos, taxa de ocupação. A gente vive um momento ainda delicado, mas de melhora da doença. Então, quanto mais vacina a gente tiver disponível e mais rapidamente a gente cobrir com a primeira dose todo mundo, melhor, mas sem esquecer que a gente precisa, para quase todas as tecnologias, ter a segunda dose. E nesse intervalo, Carlos, a gente tem visto muito nos hospitais, é algo do nosso dia a dia como médico, né? Visto pessoas chegar com a primeira dose com doença, né? Às vezes até com uma doença branda. Então isso é importante, esse alerta, né? Tem que ter a segunda dose, tem que continuar com práticas de prevenção e realmente a questão do espaçamento, do encurtamento, ela acaba sendo secundária. Tem estudos até que mostram que se a gente fizer mais tardiamente, pode reduzir uma resposta imune melhor. Claro, vai depender da tecnologia da vacina que a gente está falando. Mas o mais importante realmente é essa mensagem aí de ter as 2 doses quando for tecnologia de 2 doses. Doutor, no caso de São Paulo, houve o anúncio da decisão de incluir os adolescentes na campanha de vacinação, algo que era aguardado principalmente por pais de jovens, de adolescentes que têm comorbidades, que serão os primeiros a serem contemplados nesse calendário de imunização. Estavam muito angustiados porque seus filhos têm comorbidades e tal, e os pais queriam saber quando, afinal de contas, os adolescentes poderiam ser imunizados. E, finalmente, São Paulo decidiu incluir esses adolescentes no calendário, se não me engano, já no final de agosto, não é? Já houve outras iniciativas, se não me engano, foi Betim, em Minas Gerais, que chegou a iniciar essa vacinação em adolescentes, mas por decisão da Justiça teve de recuar, porque ainda estava avançando nas faixas etárias de vacinação. É importante lembrar também que a gente ainda não tem todas as doses, todas as vacinas autorizadas para uso em adolescentes, né, doutor? Sheila, você tocou num aspecto muito importante, né? Que é a questão, primeiro, é claro que a gente acha importante vacinar todo mundo, né? Mas, claro, os adolescentes, os jovens, as crianças, eles têm um potencial de evolução para gravidade bem menor da doença, né? Isso fica bem claro. Até essas crianças com comorbidades, que teoricamente seriam, entre a priorização, seria o grupo priorizado inicialmente dentro dos adolescentes. Mas, primeiro, só a única vacina aprovada para uso nessa faixa etária, entre 12 e 18 anos, é a vacina da Pfizer. As outras vacinas têm estudos iniciais acontecendo, mas teoricamente a gente não poderia usar, né? E outra coisa, né? Essa questão do Programa Nacional de Imunização, a gente tem o PNI, o ideal seria que essa conduta fosse dada de uma forma mais uniforme para todos os estados, não só aqui em São Paulo, né? A gente sabe também da importância epidemiológica de vacinar um adolescente pensando na volta às aulas, diminuição do risco de transmissão, mas o desafio ainda maior é a gente vacinar uma população adulta que está realmente se expondo e está adoecendo e está indo para os hospitais ainda, né? A gente sabe que, claro, a gravidade da doença é maior em paciente idoso, com comorbidade, mas a gente tem visto agora, de novo, a questão do dia a dia nos hospitais, assim, o que está internando nos hospitais hoje com Covid são pessoas lá entre 25 e 45 anos que ainda estão em vários estados do Brasil
que é uma questão do cenário heterogêneo de vacinação, é adoecendo. A gente sabe da importância, mas ainda é o momento da gente discutir vacinação, segunda dose, da população adulta, né? Já que esse extrato epidemiológico, adolescentes, eles fazem de uma forma muito leve da doença, muito branda, é a minoria mesmo dos casos que evolui para a forma grave. É importante sim vacinar esse grupo, mas lembrar que só tem uma tecnologia aprovada e claro que outros estados do Brasil poderiam fazer isso de uma forma mais uniforme, né? Para não criar uma situação de que eu estou vacinando, você não está, cria uma situação até de insegurança, né? Porque a gente tem um Programa Nacional de Imunizações e essa gestão, assim, a priori tem que ser uma gestão mais central, né? Gera um desconforto até no Programa Nacional de Imunizações, ainda para quem nem começou, nem está longe de chegar nesse extrato de pessoas, né? Eu gosto que assim, a gente não combina nada com o doutor Álvaro e sai perguntando um monte de coisa. Doutor, a gente teve no fim da semana passada... Bom, só uma observação, ainda bem que essa doença esquisitíssima tem isso de não tão negativo, né? Crianças e adolescentes não foram tão afetados. Então, ao menos isso a gente tem para sentir um certo alívio. Agora, doutor, no fim da semana passada, a gente teve a identificação por parte de alguns cientistas de fatores genéticos. Era algo que já vinha sendo aventado, né? Essa possibilidade vinha sendo aventada, mas agora a gente tem publicações com relação à interferência dos fatores genéticos nas evoluções para os casos graves da Covid-19. E também eu queria perguntar para o senhor se esses fatores genéticos, eles podem ter alguma relação com as reações adversas à vacina. A pessoa que tem reação, tem gente que não tem gente que tem tomando a mesma dose. Será que a genética também pode estar por trás de mais esse mistério do coronavírus? Olha, Carla, primeiro com relação à parte clínica, né? E, às vezes a gente pega um paciente no hospital, né? Acho que muita gente se pergunta por que alguém jovem, sem nenhuma comorbidade, que está ali, né, a priori, risco nenhum de evoluir para uma forma grave. Por que esses pacientes podem evoluir para uma forma grave? Claro que, para quase todas as doenças infecciosas, não só na Covid-19, a gente tem uma genética favorável, por exemplo. Vamos pensar que a forma grave de Covid pode dar uma inflamação mais maciça no pulmão, aquela superfície de troca fica diminuída. Algumas pessoas podem ter realmente um fator genético favorável de inflamação, né? Eles inflamam mais, né? Então você vê uma pessoa ali que não tem nenhum fator de risco e tem um quadro mais grave, às vezes uma pessoa jovem, às vezes uma pessoa que teoricamente não teria nenhum risco de evolução para a gravidade da doença. É difícil a gente intervir em fator genético, mas é importante estudar até para entender que pessoas têm uma predisposição maior de evolução para a forma grave da doença, né? Com relação à resposta vacinal mesmo, as reações alérgicas, existe sim também genética, pessoas que têm um histórico de alergia grave a algumas medicações, né, que pode ser geneticamente mediada também, e esse extrato de pessoas também pode evoluir com reação alérgica. Por exemplo, na vacina da Pfizer, lá atrás, no começo da pandemia, quando a vacina foi liberada, se colocou até na bula uma contraindicação para quem tinha eventos adversos alérgicos graves. Costumeiramente, quando vai tomar uma vacina, já tem uma reação alérgica grave. Isso pode também ser geneticamente mediado. Mas lembrar que, felizmente, esses fatores genéticos eles são muito raros, dependendo do fator que você está avaliando, dependendo da população que você está estudando, né? Mas é possível, sim, ter uma evolução mais grave baseada só pela genética e também ter eventos adversos vacinais mais frequentes em uma genética mais favorável. Muito bom, doutor Álvaro Furtado participando conosco excepcionalmente nesta segunda-feira. Eu vou ler aqui Na verdade, é um correio super elegante para o doutor Álvaro, porque o nosso ouvinte Marcos Xavier, de Belo Horizonte, ligou a Band News FM, ligou a nossa transmissão no YouTube e apareceu a foto do doutor Álvaro. Ele disse, nossa, eu achei que o Tom Cruise estava dando entrevista na Band News FM. Depois de participar do fim dos principais torneios na Inglaterra, agora está aqui conversando na Band News FM. Tá gato nessa foto, hein, doutor Álvaro? Não só nessa, ele é um gato. A gente caprichou nessa foto, mas o Tom Cruise ganhou um pouco de peso na pandemia, viu? Que é isso? Nada. Doutor, um beijo, bom trabalho. Até amanhã, né, no Band News Station. Tá, até amanhã. Beijo, Sheila. Bem ótima semana pra todos. Beijo pra nós. Tchau, tchau.